A maioria das pessoas não vive a vida que quer, vive a vida que aprendeu a aceitar. Este é o One Million Podcast, um podcast com conversas reais, pessoas reais, empreendedores e pessoas que de alguma forma ousam fazer diferente. E hoje comigo tenho uma convidada muito especial que a vida lhe ensinou que há momentos em que temos que parar e começar a pensar sobre o que realmente queremos fazer do nosso futuro. É uma honra ter comigo a Sofia Araújo, que é natural de uma ilha muito querida para nós, que estamos cá no continente e que muitas coisas fantásticas nos trouxe. Mas antes de falarmos da Ilha da Madeira, dos madeirenses e toda esta cultura fantástica, também vamos falar um bocadinho sobre isto, um bocadinho sobre a gastronomia também da Madeira, Claro. não poderia deixar de ser. Sofia, muito obrigado por teres aceito aqui este nosso convite e é um prazer estarmos aqui a voltar a esta nossa série do One Million Podcast, este projeto que eu e o Bernardo temos. E eu quero saber, antes de mais, que te apresentes aqui a esta malta que nos está a ver, e desde já agradecer quem está desse lado a ver-nos. Quem era a Sofia antes de começar esta jornada no mundo do empreendedorismo? Bem, antes de mais também agradecer por estar aqui hoje. É importante também para mim partilhar um bocadinho desse meu lado da história, que eu acredito que há muitas pessoas do outro lado que também estejam a passar aquilo que eu passei anteriormente. Então, para quem não me conhece, sou a Sofia Araújo, tal como a Andra disse, venho da Ilha da Madeira, tenho 28 anos. Cresci, vivi e fiz praticamente todo o meu percurso lá na ilha. Estudei, tirei um curso típico, tirei enfermagem e o qual depois estive a exercer na ilha durante 5 anos. A verdade é que parecia inicialmente que estava a viver a minha vida de sonho, porque tinha terminado o curso, consegui logo trabalho na área, um contrato sem termo, e então parecia que estava tudo a correr de forma ideal, digamos assim. A verdade é que depois, com o passar do tempo, comecei a sentir um maior desgaste físico e mental, sobrecarga horária e de turnos. Comecei a sentir que já não estava a ter tempo para mim, pois já era um almoço que já não estava com a minha família, já era um Natal que eu não estava presente, e isto foi acontecendo repetidamente e acabou-me por começar a ponderar algumas coisas na minha vida e algumas decisões que devia também mudar. Na altura surgiu, digamos, a paixão por viajar como um escape a esta realidade que comecei a viver, e aí comecei a perceber que sentia-me livre e era algo que me fascinava porque sabia que não tinha restrições e podia aproveitar ao máximo nessas alturas. Foi quando surgiu a oportunidade de empreender no mundo do turismo e acreditei que poderia ser uma oportunidade de um dia sentir-me também mais livre. Fui conciliando aqui um bocadinho com a enfermagem, mas chegou ali a uma altura que a enfermagem começou a pesar cada vez mais e estive mesmo perto de um burnout e senti mesmo que tinha que parar, porque a única coisa garantida era que se eu continuasse como estava, ia deixar de ter a minha saúde e muitas coisas consequentemente iam começar a acontecer. Foi quando decidi parar na enfermagem e dediquei-me, diga, 200% à parte do empreendedorismo, e as coisas a partir daí começaram a evoluir e acabei por também me conseguir despedir da enfermagem e despedir de uma vida que me estava a consumir e acreditar que realmente conseguia ter mais tempo para mim. E durante todo esse ano que me dediquei, a verdade é que muita coisa transformou na minha vida, recuperei não só a minha saúde, mas o tempo para mim e com os meus, e isso valeu mais que tudo e foi das melhores decisões que acabei por tomar na minha vida. Tu já tocaste aqui em muitos pontos que são importantes e que nós vamos abordá-los aqui ao longo deste episódio, mas aqui a minha missão é realmente mostrar a quem nos vê e a quem nos ouve que pessoas comuns, como eu e como tu, que já tivemos as mesmas dúvidas, os mesmos anseios que muito provavelmente tu estás a ter, e que de alguma forma chegámos a um momento da nossa vida que dissemos que basta, que já chega, que não será por aí, e também mostramos que fazendo a jornada que tem que ser feita, que as mudanças acontecem. Eu diria que uma mudança acontece no momento, mas depois os resultados vêm quando nós somos consistentes com essa mudança. Parece Claro. assim algo um bocado etéreo, mas é a realidade. E a nossa missão é muito esta, e tu também já estás, e dar-te os parabéns por isso, já estás nesta jornada
não só transformares a ti, mas também ajudares muitas pessoas a transformar a vida, não só também pelas ações, mas também pela mensagem e pelo exemplo que tu dás. Mas antes de irmos aqui falando daquilo que nós fazemos propriamente, eu Sim. gostava de tocar nos teus sonhos enquanto criança, porque tu és natural, como tu já disseste também, de um destino que para nós aqui que estamos aqui no continente, nós estamos agora a gravar aqui em janeiro e está frio, e vocês Yeah. lá têm quase aquilo, um clima sempre fantástico. Como é que era a Sofia há uns anos atrás, quando tinhas ali 12, 13, 14 anos, quando nós começamos assim a pensar em coisas diferentes? Como é que ia na cabeça da Sofia? O que é que tu pensavas? Quais eram os sonhos que tu tinhas? Por acaso eu acho que foi algo que nunca refleti assim tão a fundo, mas eu acho que os nossos próprios sonhos acabam também por vir do ambiente que nos rodeia. E então eu acho que os sonhos que eu tinha eram muito baseados no que também os meus pais me transmitiam. E então era um bocadinho de crescer e conseguir ter um trabalho que me desse tudo aquilo que os meus pais me davam a mim. Então acho que os meus sonhos acabaram por aí, por crescer no sentido de. Ou seja, o significado que eu tinha naquela altura era, se eu conseguisse tirar um curso e ter um trabalho, isso para mim era o ser bem-sucedido e estar a fazer o que era o correto da vida. Eu acho que não te consigo estar a dizer assim um sonho específico, mas acho que o que eu pensava é, ok, tipo, eu depois de terminar a escola, eu tenho que escolher um curso e conseguir um trabalho que me traga aquelas coisas que eu quero para a vida, tipo uma casa. Os meus pais tentavam sempre, quando chegavam a casa, sair connosco e passear ou fazer algumas coisas connosco e proporcionar esse tipo de experiências. E então eu acho que os meus sonhos assim tão nessa idade, eu acho que ainda não sonhava tanto. Eu acho que comecei a sonhar mais tarde, quando percebi que realmente tinha a possibilidade de, como te digo, de fazer mais, de viajar mais ou ser mais livre. Algo que se calhar os meus pais de alguma forma já me proporcionavam, mas se calhar não tanto. Quando dissesse mais tarde, era o quê, ao certo? Ou seja, na fase mais à frente de adulta, em que também podia ter de alguma forma a minha liberdade financeira, Ok. conseguiria dar essa oportunidade. Até que me lembro no primeiro ano que comecei a trabalhar, uma das coisas que me foquei era que no primeiro mês que tivesse férias eu ia levar os meus pais a viajar. Ok. Porque enquanto eu tenho um irmão, e então quando nós éramos miúdos, os meus pais também enfermeiros, o tempo deles também não era muito, mas eles tentavam sempre ao máximo ter pelo menos um período no ano que coincidisse com as nossas férias da escola. E então, quando eles conseguiam conciliar isso, levavam-nos sempre a um destino assim de praia, não muito longe, porque sair da ilha na altura era difícil, ou seja, nós não tínhamos as possibilidades que temos hoje para sair a nível de destinos, ou seja, era no Sim, mesmo os máximo. transportes evoluíram bastante, não é? Sim, mas já faziam muito, íamos muito a uma ilha lá perto, que é o Porto Santo, não sei se já tiveste a oportunidade de estar, mas também é Ainda incrível. não. E, ou seja, eles sempre nos deram um bocadinho disso. E então, eu lembro quando comecei a trabalhar e a ganhar o meu dinheiro, eu pensei, fogo, tipo, eu agora quando tiver férias, eu vou querer levá-los tipo, a conhecer o mundo. E então lembro que a primeira viagem que eu organizei, ou seja, quando tive as primeiras férias na altura coincidiram com o Covid, não pudemos sair, mas quando tivemos oficialmente as nossas primeiras férias, eu organizei tudo e nós fomos para o México. Então foi assim um destino um bocado fora da caixa, porque os meus pais nunca tinham saído da Europa. As poucas viagens que tinham feito connosco tinha sido muito ao Porto Santo, ao máximo Canárias. E então eu senti que o meu sonho também era não só realizar-me enquanto pessoa, no sentido de viajar e conhecer o mundo, Ok. sair da ilha, porque é um bocado como tu dizes, nós quando crescemos na ilha nós sentimos. Eu pelo menos sentia-me um bocadinho presa e sentia que tinha muito para ver, mas que também tinha essa oportunidade de ajudar aos meus pais, porque eu sei que eles sozinhos nunca iam conseguir, se calhar, ter a coragem de sair e explorar o mundo. E então, os meus primeiros anos, quando comecei a trabalhar, sempre que nós tínhamos férias, o meu propósito era preparar a nossa próxima viagem para irmos para um destino fora da caixa. Foi México, Nova Iorque, cruzeiros. E acho que a minha motivação de ano para ano era que chegasse às férias para proporcionar essa experiência, não só a mim, mas também a eles. Que sei que noutra vida nunca iam ter essa possibilidade ou se calhar não iam arriscar. É curioso, às vezes eu estou a ouvir a falar e conheço minimamente a tua história e é curioso a forma como tu estás a falar e estás a comunicar
E para quem não te conhece, parece que tu já andas aqui nesta vida há muitas décadas, não é que já trabalhas há muitos anos, mas vês que tens já muita profundidade naquilo que é a clareza do que tu querias, do que não querias, o que gostavas, o que não gostavas. E o curioso, eu não sei ao certo que idade é que tens agora neste momento, podemos saber? 28. 28, eu gostava de ter 28. Já tive, mas também sei o que sei agora. Mas o engraçado é que tu tinhas o exemplo dos teus pais, que salvo erro são os dois enfermeiros, certo? São. Tinhas o exemplo dos teus pais e tu já falaste aí de muitas das coisas que tu vias e tinhas como exemplo na profissão dos teus pais, mas com as quais não te identificavas. Tu falaste muito da questão do, se calhar, o pouco tempo, se calhar o rendimento que não era aquele que expectável. Falaste da questão das férias, que é, eu acho que é quase o típico português, que é, a malta vai de férias no verão e depois só para o ano. É um bocado isso. Sim. Deixa-me só aqui concluir o raciocínio que é, como é que tu, ao ter estes exemplos, acabaste por depois também enberdar por essa profissão? O que é que te fez também? A minha curiosidade é, tendo esses exemplos, o que é que te acabou por fazer enberdar por essa profissão? Eu acho que é uma boa questão, na verdade. Eu acho que as coisas acabaram depois um bocadinho por fluir. Na altura, eu acho que quando nós chegamos àquele momento, nós temos que decidir o que é que queremos, no fundo, é o que nos diz, o que é que queremos para a vida toda, é um momento assustador. Mas na altura, eu agora acho que confesso que acaba por ser um bocadinho contraditório, mas na altura também era o exemplo que eu tinha. Então, eu sentia que gostava muito da área da saúde ou gostava muito de ajudar pessoas e das pessoas que estavam à minha volta me preocupar com elas, então pensei, será que a área da saúde, na área da saúde se calhar posso ajudar pessoas. Então acho que foi um bocadinho, na altura analisei várias opções que tinha no ramo da saúde, concorri a vários cursos, enfermagem, farmácia, mas sinceramente sentia que, tinha que ser dentro da área da saúde, porque eu queria, a única coisa que eu sabia naquele momento era, eu gosto tipo de ajudar as pessoas, sinto-me bem quando o faço. Então eu acho que a gente acaba por se agarrar a estas pequenas coisas para acabar por decidir o que é que queremos ir. E na altura, quando saiu o resultado, eu tinha-me candidatado a vários cursos e fiquei colocada na Madeira em enfermagem. Mas tinhas outras opções para Sim, na cá para o altura continente? tinha ponderado e candidatei-me a ciências farmacêuticas também cá no continente. Depois acabei por ficar na Madeira. Na altura até me lembro de ter concorrido à segunda fase e estava na dúvida se queria enfermagem ou não. Mas depois acabei por não ficar nessa segunda fase, acabei por ficar em enfermagem. É verdade, acho que as coisas depois acabaram por evoluir, até pelas pessoas, também no curso e... não sei explicar ao certo, mas senti que era certo naquele momento, apesar do que era o contexto dos meus pais. Se bem que eles disseram logo, não vais para a enfermagem, isso é muito cansativo. E eu às vezes própria até dizia, eu realmente às vezes vejo sempre a chegar a casa cansados, mas não sei, tipo, eu estou a gostar e tipo, as pessoas lá na escola, tipo, na universidade também gosto de estar com elas e acho que tudo acabou por fluir. E depois à medida que fomos fazendo o curso e tendo os estágios e o contacto tipo, com outra pessoa, eu gostei da pessoa que eu estava a me tornar. Eu sentia que estava a acrescentar valor na vida das pessoas e isso fazia-me sentir bem. Por isso nunca senti que tivesse ido por um caminho errado. Naquele momento sabia que me fazia sentir bem e pronto. E o retorno também estava a ser grande nesse sentido. Sentia-me a crescer também como pessoa e a agregar mais. E foi fluindo dessa forma, na verdade. Não senti que tivesse a tomar um caminho errado. O sentimento mais tarde de achar que tudo o resto estava a pesar veio muito mais tarde, mas nesse momento senti que era a escolha certa. Naquela fase da minha vida senti que era a escolha certa. Sim, eu acho que na vida não há caminhos errados. Os caminhos são aqueles que a vida nos coloca à frente, nós temos que os caminhar para saber se calhar se é o caminho certo, o certíssimo ou o menos certo. Sim. Nós temos que o fazer, não é? Porque acho que também devemos aprender com os acertos e, neste caso, os erros também dos outros, mas de quem já fez o caminho. Claro. E puxando aqui um bocadinho a brasa à nossa sardinha daquilo que nós também fazemos, eu vejo muitas pessoas a dizer, eu não sei se vou fazer, o meu pai disse-me, ou a minha mãe, ou o meu irmão disse-me que eu não devia fazer, quando na realidade nenhuma daquelas pessoas vivenciou, nenhuma daquelas pessoas experimentou. E, por exemplo, no caso específico da enfermagem, os conselhos dos teus pais Sim, eles tinham não validade. todo. Sim, mas eles tinham validade, porque
já tinham feito aquilo, enquanto que nós, em muitas das outras áreas que nós fazemos na nossa vida, não existe validade alguma, porque as pessoas dão conselhos da boca para fora, mas nunca experimentaram aquilo. Portanto, uma das lições que já podemos tirar é, quando queres fazer alguma coisa diferente, e acho que é uma sugestão que todos podemos dar, é que se alguém quer fazer alguma coisa diferente, se tu queres fazer uma coisa diferente, vai-te aconselhar com pessoas que já pelo menos experimentaram fazer essa coisa diferente. Não te agarres a pessoas que nunca fizeram nada. E isto é algo que é importante nós termos esta tomada de consciência. Porque a maioria das pessoas andam a informar-se muito mal. Andam a informar-se onde não devem, andam a informar-se com pessoas que nunca fizeram nada. E isso é limitador e faz com que nós percamos oportunidades de dar passos em frente. E tu começaste este teu percurso na enfermagem, mais na parte... eu acho que ainda estavas naquela ilusão de estar a estudar, a estar no curso, aquela parte da vida académica, os nossos amigos, aqueles colegas da universidade, e eu também me identifico um bocado naquilo, porque nos primeiros anos em que estava a estudar na Universidade de Aveiro, na minha primeira licenciatura, e eu não gostava muito daquilo, mas acabava por gostar, que eu acho que vivia numa ilusão. Eu achava sempre que o ano a seguir ia ser melhor e que depois, quando saísse ali, ia haver uma solução. Mas agora, olhando para trás, e é curioso que já estamos em 2026 e eu entrei na universidade em 2006, portanto já se passaram 20 anos. Já, sim, 20. Acho que Yeah. já se passou mais tempo depois de lá do que o tempo que eu tinha antes. E acho que agora posso, com alguma propriedade, ter esta reflexão que é, sinto que de alguma forma eu estava naquele período quase a enrolar, não é? Estava a enganar o meu eu, mas pronto. Mas acho que quando nós temos ali 18, 19, 20, 21, acho que não temos muita clareza. Portanto, também se não estás a ouvir e tens essa idade, está-se bem mesmo literalmente, porque tens muito tempo para mudar. Não demores muito tempo, ou tanto tempo como muitas das pessoas demoram, porque nesse aspecto estás a perder tempo. Mas, Sofia, também tinhas esta sensação de que naqueles primeiros anos em que estavas a estudar que vivias alguma uma utopia, ou estavas mesmo embranhada no processo de ser enfermeiro, eu quero ser enfermeiro, vou exercer naquilo, vou fazer carreira. O que é que se passava na cabeça na altura? Imagina, eu acho que os primeiros meses, logo quando comecei, pensava muitas vezes, ai, será que é isto que quero para mim? Será que tomei a escolha acertada? Mas é como te digo, à medida que o tempo também foi passando, fomos relacionando, fomos criando amizades, fomos criando depois grupos, eu acho que depois o meu entusiasmo começou cada vez mais a aumentar e eu própria também sentia-me a me autodesafiar e a descobrir novas coisas. E dando pano, eu nessa parte não me identifico tanto contigo porque eu sentia que estava mesmo a gostar do que fazia e depois até ficava desejando de chegar tipo, ao próximo estágio, pôr em prática. Nós aprendíamos muita coisa na escola, mas quando chegávamos aos estágios e ponhamos em prática aprendíamos muito mais. E então, sinceramente, eu dando pano e senti-me cada vez mais motivada e queria cada vez mais desafios. Lembro-me até situações concretas de estágio, quando nós tínhamos sempre um tutor, quando íamos para estágio, que nos desafiavam. Olha, lembro-me de uma situação específica, estávamos para aí no segundo ou terceiro ano, em que a tutora olhou para mim, olha, tem ali um doente que é para colher análises, tu queres? E eu, quero. E ela, mas já colheste? Eu, não, vai ser a primeira vez, mas eu consigo. E então, tipo, eu quase que me autodesafiava e gostava desses desafios de, não, eu consigo, eu sou capaz e vou ajudar aquela pessoa. E isso também me fez sentir que eu era capaz e conseguia ajudar cada vez mais as pessoas e ser uma melhor enfermeira e ser uma melhor pessoa e uma melhor profissional para aquela pessoa, porque aquela pessoa precisava de mim e estava numa situação de doença ou numa situação mais crítica e eu era capaz de ajudar aquela pessoa naquele momento. E isso alimentava-me, dava-me propósito. Então eu acho que ao longo do curso eu fui ganhando cada vez mais aquela clareza de que, ok, isto é certo, ou seja, é isto que eu me identifico. Okay. Nunca senti o oposto. Ou seja, estavas... A missão estava clara, que era ajudar Sim. pessoas. Okay, Sim, mas sim. e como é que foram os primeiros tempos dentro do mercado de trabalho? Olha, Ou seja, quando é que foste para o mercado de trabalho? Com que idade, mais ou menos? Fui com 21, 21, 22. 22, ok. Sim, sensivelmente. Basicamente, nós terminámos o curso em 2019,
Nesse mesmo ano tinha aberto concurso para o hospital e eu, em janeiro de 2020, já estava no hospital a começar a trabalhar. Por isso aconteceu tudo muito rápido. E depois Covid? Sim, Covid. Sim. Ok. Apanhei logo a fase do Covid. Na fase inicial, como também ainda estava a começar, eu comecei no serviço de medicina intensiva, que era um serviço que eu queria muito estar, porque era um serviço diferente, com outro tipo de cuidados ao doente diferentes de tudo aquilo que eu já tinha aprendido, ou seja, para mim era um desafio, então eu queria estar lá. E na primeira fase, como ainda estava em contexto não era estágio, mas ali de aprendizagem, integração, não apanhei logo ali os primeiros doentes Covid. Só apanhei os primeiros doentes Covid mais ao fim do ano, porque também na Madeira chegou um bocadinho depois, em relação aqui a Portugal continental, mas apanhei mais já no fim do ano e então aí comecei a sentir já as coisas a pesarem, porque nós muitas vezes tínhamos que nos dividir nos turnos, então se tivéssemos um doente de cuidados intensivos suspeito de Covid, eu tinha que me dividir com o colega, então era um turno, imagina, de 7, 8 horas, nós dividíamos e para evitar o contacto para dentro e para fora, para não nos contaminarmos, eu entrava, imagina, fazia o turno da manhã com mais um colega. Eu entrava tipo das 8 da manhã até às 11h30, meio-dia, e ficava lá dentro, sem comer, sem ir à casa de banho, sem nada, que era porque não podia tirar o fato. Então depois ali, perto dessa hora, trocávamos e entrava o colega e fazia o resto do turno até às 3. E então era sempre uma logística muito grande antes de eu entrar e sair. Então antes de entrar era, ok, tenho que comer bem para não ter fome, não posso beber muita água para depois não me dar vontade de urinar, porque depois lá dentro não posso tirar o fato e não ir à casa de banho. E isto foi durante meses, assim sucessivamente, e claro que depois o psicológico começou a ficar muito afetado, e principalmente quando saí de lá do turno, porque vivia com os meus pais, depois chegava à casa, tinha receio se me tinha contaminado a tirar o fato ou não, e então tentava não estar perto deles, ou até em casa continuava a usar máscara, porque tinha medo de os contaminar. Então isto tudo entrou aqui num processo de grande stress e ansiedade, como deves imaginar, e estou a falar de um meu testemunho, mas sei que muitos colegas profissionais também se identificam com este cenário. E aí as coisas já começaram, ou seja, a pesar a nível emocional, mas eu dentro de mim tinha sempre aquela sensação que era, ok, isto é uma situação de exceção, todos nós estamos a passar por isto, famílias, profissionais, e então nós também depois acabámos por criar aquele espírito de equipa e nos ajudarmos um bocadinho uns aos outros e a revezar a vez, porque sabíamos que tínhamos que passar por aquilo. Era uma situação de exceção para todos, mas que tínhamos que dar o nosso máximo, porque caso contrário, quem aqui ia estar lá, não era? Sem dúvida. Foi uma fase muito difícil porque, pronto, até os próprios contextos que tivemos lá, um dia era por exemplo, uma avó entrar, no outro dia era o marido, depois no outro dia já era o filho, então às vezes eu dava por mim lá no serviço e tinha quase como uma família lá dentro no serviço, internada, e depois, pronto, depois aquela sensação que é lidar com a morte, que também é outro assunto que se calhar não se fala muito, mas também é difícil para um profissional, porque tu quando cuidas de alguém, tu não consegues cuidar sem ter empatia, e isso era algo que eu tinha sempre em mim, eu tinha sempre muita empatia pelos doentes que cuidava. E muitas vezes era difícil gerir, ver ali uma mãe e depois, por exemplo, um filho, ou tipo a avó, e às vezes no espaço de uma semana, quando chegava ao próximo turno, entrava lá, já não estavam os três. E isto também não era uma situação fácil de lidar emocionalmente. E eu senti que durante essa fase tive que treinar-me, eu não digo treinar, mas fortalecer muito a minha parte emocional para ultrapassar aquela fase, digamos, de exceção e não trazer aquilo comigo para casa, porque sabia que saía de lá e depois no outro turno ia estar lá e no outro a seguir também. E foram alguns meses neste registro. Felizmente as coisas depois foram também aliviando a nível de sobrecarga. Mas esses tempos fizeram muito, se calhar, transformar as pessoas e também transformar um bocadinho da pessoa que sou hoje. Não é eu ser fria, mas nesses momentos nós temos que criar quase que ali uma barreira para também não absorvermos tudo, porque era muita coisa para lidar. É o nosso cansaço, é o nosso desgaste, mas também é compreender a pessoa que está do outro lado e lidar
com as situações e com as realidades que vivíamos lá dentro e que só nós sabíamos o que vivíamos, porque aqueles doentes, aquelas semanas, aqueles meses que estavam lá dentro, a única pessoa que podiam falar era o enfermeiro que estava ao lado deles, porque nem a família podia visitar nessa altura. E quando tinham tempo para estar ao lado deles. Sim, isso também é outra história. Então, muitas vezes nós tínhamos a família a ir entregar ao hospital. Lembro perfeitamente de uma situação de um senhor idoso que no dia do seu aniversário ele estava lá hospitalizado com Covid. E nesse dia a família veio ao hospital, praticamente à recepção, pedir por favor, porque a Neita tinha feito um desenho para o senhor e queria entregá-lo porque era o aniversário, só que não podiam estar com ele. E então nós trouxemos o desenho para dentro e depois, na altura, conseguimos arranjar um tablet para a Neita conseguir fazer videochamada com o avô e ver o avô. E isto são situações que ficam lá dentro, mas a verdade é que naquele dia o senhor fez anos, conseguiu fazer a videochamada com a sua neta e no turno a seguir ele já não estava lá. E isto são situações que às vezes é difícil de nós também lidarmos, porque nós não estamos a lidar só com doentes, estamos a lidar também com as famílias e isto, desculpa também, a pessoa já emociona-se aqui um bocadinho, é um bocadinho à parte, mas também para te mostrar um bocadinho do que também a profissão nos faz crescer muito como pessoas e cada vez mais valorizarmos o presente e estarmos presentes, não só pelos outros, mas também pelos nossos, porque a qualquer momento estava ali o avô daquela pessoa, mas a qualquer momento podia ser o meu avô, o meu pai ou a minha mãe. E pronto, isto para te contar aqui um bocadinho o processo, se calhar também acabei por me alargar um bocadinho, mas o nosso cérebro depois também vai abrindo um bocadinho. Como eu costumo dizer, nós aqui estamos 100% à vontade e o conceito que nós pretendemos é mesmo este, é que as pessoas consigam também abrir e gosto muito de mostrar ao mundo que nós somos como as pessoas que nos estão a ver em casa. Sim, carne e osso. Carne e osso, como eu costumo dizer, uns com mais carne, outros com mais osso. Mas que isto é muito bom, este lado humano, de nós que o possamos mostrar com realidade. Eu estive aqui também a tomar aqui algumas notas para te fazer aqui algumas perguntas. E a primeira, estavas a falar da questão do Covid e estava aqui a refletir que para mim, por exemplo, para mim e para a Rita foi um período muito, muito desafiante, porque nós naquela altura, eu desde sempre empreendi, também a minha área de formação na área da saúde, mais na parte de investigação. Se calhar foi a única altura em que a profissão que eu poderia ter com o curso e com as licenciaturas e mestrados que tirei, que era quando eles faziam os testes PCR, era uma das coisas que nós fazíamos e que desenvolvíamos aquilo. Muitas das partes das vacinas, tive muitos colegas meus envolvidos também envolvidos no desenvolvimento da parte das vacinas, mas a realidade é que eu nunca exerci na área e quando 2020 chegou, fazendo aqui um paralelismo em termos cronológicos à tua jornada, tu disseste que acabaste o curso, pronto, maio, junho de 2019, deve ter sido, quando acabou o ano, sim. À volta disso. E eu lembro que aquele verão, nós no nosso negócio, já tínhamos 3 anos praticamente do negócio, e o negócio começava a florescer, não é? E tu agora tens 2 anos de negócio e já vês o que é que está a acontecer. Ainda não fez, mas ou está vai quase. Estar a fazer, e pronto, imagina nós com 3 anos, claro. E de um momento para o outro vimos todos fechados em casa. E muitas das pessoas às vezes... As pessoas às vezes perguntam-me assim, e qual é o pior cenário? Uma das coisas que nós fazemos também, nós trabalhamos com turismo. Claro. Nós trabalhamos com o mundo das viagens. E eu pensava que havia muitos piores cenários, que era as coisas não funcionarem, longe de nós. Eu gosto de referir isto, que é, longe de nós estávamos a pensar que um dia os aviões iam estar todos em terra. Um dia os hotéis iam estar todos fechados, e aquilo aconteceu. Mas eu sinto que nós acabamos por viver quase um privilégio. Porquê? Porque nós já éramos donos do nosso tempo e donos do pouco dinheiro que tínhamos. Conseguimos e tivemos que nos isolar em casa. Não, felizmente, conseguimos proteger as pessoas que estavam à nossa volta. As pessoas acabaram por todas por estar em casa e muitas puderam trabalhar de casa e com tranquilidade. Mas também o Covid deu-nos tempo também para refletir, deu-nos tempo para pensar, deu-nos tempo para delinear o futuro e foi uma altura em que nós crescemos muito, porque tivemos tempo. E por um lado tivemos esse tempo, mas também andamos um bocado aliados àquilo que era o mundo, muito esse mundo dos cuidadores de saúde. Sim. E que muitos de vocês estão a pagar o preço
e sinto que em 2023, 2024, 2025 e 2026, 2027 vão continuar a pagar o preço, porque foi muito duro, foi muito desgastante. E pronto, e nós já vamos falar dessas tomadas de consciência que acontecem. Eu tomei aqui uma nota que é, nós falamos de cuidar, falamos de saúde, falamos de vida, mas também falamos da efemeridade da vida, que é a única coisa certa que nós temos, é que um dia vamos morrer. E o lidar com a morte tem coisas menos boas, mas perdoem-me aqui, mas também tem coisas boas. Porquê? Sim. Porque nós temos também tomadas de consciência. Que tomadas de consciência que tu tiveste, já deste alguma, que poderia ter sido a minha mãe, o meu pai, o meu avô, mas que tomadas de consciência para ti. Eu sei que se calhar na altura estavas tão embranhada no processo e eu que estou por dentro sinto um bocado isto, que é, às vezes a malta não compreende, e nos negócios é um bocado igual. Nós às vezes temos que, perdoe-me aqui outra vez, mas às vezes está a arder, temos que deixar arder uma parte temos que deixar arder 10% para cuidar de 90%. Isto é a lei da vida. E às vezes quando morre alguém, temos que enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Não há volta a dar. Em situações de crise como aquela que tu viveste, aconteceu aquilo. E não dá muito tempo para pensar. Mas agora olhando, já se passaram 5 anos, praticamente o Covid começou. Foi em março de 2020. Pois é, nem tinha 6 anos, aliás. Sim, Foi em março de 2020, agora. já estamos em 2026. Olhando para trás, que lições é que tu levas daqueles momentos em que tu vias aquele limbo entre a vida e a morte tão rápida quanto isso? Eu acho que a partir desse momento eu já tinha começado a ter essa percepção quando comecei no mundo do trabalho, mas o Covid veio-me trazer muito mais essa clareza, e é um bocadinho reforçar aquilo que tu disseste, que é nós não estamos cá para sempre, e comecei a olhar muito mais para a minha família e para os meus de outra forma. E a querer aproveitar tipo, os pequenos momentos. Às vezes uma simples refeição em casa, tipo um almoço, para mim era um momento tipo, de agradecer. Porque muitas das pessoas que estavam lá pediam às vezes mais um dia, ou poder ver a filha, ou poder ver o neto, e se calhar inconscientemente já sabiam que já não iam voltar a ter essa oportunidade, percebes? E então eu senti que a maior aprendizagem que tirei dessa altura é mesmo ser grata por tudo aquilo que tinha naquele momento. Saber que tinha os meus pais com saúde em casa, saber que... Eles estavam a trabalhar na altura? Não, também. Eles também trabalhavam, mas na altura... ou seja, como eles na altura aplicaram alguns critérios e enfermeiros a partir de X idade, era um risco grande estar em contacto com doentes Covid. Por isso, especificamente nos serviços deles, eles não tiveram propriamente contacto com esse tipo de doentes. Por isso, o meu receio ainda era maior, porque eu sabia que se de alguma forma eu estivesse contaminada e ainda não soubesse, estava a pôr a vida deles em risco e não queria ser a causadora disso, não é? Tanto pela realidade que via lá. Mas a maior aprendizagem que tirei foi mesmo ser grata pelos pequenos momentos e aproveitar ao máximo a vida. Eu acho que então depois do Covid ainda fiquei ainda mais com aquela sensação de quando estava de folga, irmos passear, fazer alguma coisa. Por exemplo, quando tinha uma folga no domingo e dizia logo ao meu pai: olha, vamos marcar um almoço de família este domingo, convida a tia, convida a avó para aproveitarmos para estar todos juntos. Acho que tive mais aquele sentimento do aproveitar agora, porque eu não sabia o dia da manhã, porque tinha visto tantas pessoas a pedir por mais um dia ou conseguirem, se calhar, ter feito coisas que não conseguiram fazer e agora estavam ali e se calhar não sabiam por quanto mais tempo. Então senti que todos os pequenos momentos que tinha, eu tinha que aproveitar ao máximo. Fosse para mim, fosse para os meus à minha volta, porque não sabia quando poderia ser o último. Fiquei muito com aquele sentimento, não, eu tenho que aproveitar agora, porque eu não sei, vou viajar, olha, vamos almoçar ali, olha, vamos dar um passeio, estamos de folga, vamos dar uma voltinha, depois amanhã a gente já vai ter que ir trabalhar. Acho que é muito com esse sentimento de ser grata pelo que tinha e aproveitar ao máximo os pequenos momentos que tinha com eles. Entretanto, o Covid passou. Sim. Felizmente. E o Covid, agora estou-me aqui a lembrar que o primeiro episódio que eu e o Bernardo gravámos foi na casa dele em outubro, novembro de 2021.
E lá está, o Covid também deu-nos a malta começou muito a produzir mais conteúdo deste género, houve um crescimento muito grande do digital, houve um crescimento muito grande também, as pessoas tiveram estas tomadas de consciência que, desta efemeridade das coisas, de aproveitar os bons momentos que a vida nos dá, de que também estarmos a trabalhar para uma coisa que não nos diz nada, que também não deve ser assim. Mas eu também dizia na altura, e volto a dizer, e quem quiser ver episódios para trás pode ver, que é, na altura as pessoas estavam na altura certa de fazer coisas diferentes. E ainda estão. Mas também lhes disse que o tempo ia passar. E o tempo passou. Mas a realidade é que as pessoas, todos nós, tendemos a esquecer-nos muito rápido das boas tomadas de consciência que vamos fazendo. Só que as boas tomadas de consciência que nós vamos fazendo não nos levam a nada se nós não agirmos em cima delas. Claro. E isto foi um loop que a maior parte das pessoas viveu e continua a viver. E mais uma sacada para tu levares é quantas destas tomadas de consciência tu já tiveste e quantas delas deixaste passar porque não fazes diferente. Quantos Covids vão ter que acontecer para tu teres que fazer alguma coisa diferente. Atenção, eu não estou a desejar que aconteça nada disto, não é isso, mas a vida está-nos sempre a pregar... Está-nos a ensinar. Ensinar e a pregar quase estas rasteiras, estas partidas, que são lições para nós aprendermos. E nós tivemos... Eu não sei, se calhar pode ter sido um privilégio de termos passado por isto. Fomos vacinados com uma experiência transformadora da nossa vida. Só que uns aprenderam, outros não. Outros continuam completamente perdidos. E pronto, entretanto veio o Covid, trabalhaste, isto passou muito rápido, 2020, 2021, 2022, já tinhas 3 anos. E eu sei que houve um momento aí da tua vida em que tu começaste literalmente a dar o tilt, não é? E chegaste a um burnout. Como é que foi essa bola de neve? Porque isto aqui não é um dia que alguém chega, dá-nos uma marretada que nos acontece, não é? Não é bem um carro e alguém nos acerta, é um crescendo. Como é que foi isso? Agora, olhando para trás, como é que isso aconteceu? Eu acho que na altura que nós estávamos no Covid, eu acho que de forma geral todos os profissionais, ou pelo menos eu pensava, ok, depois disto as coisas vão melhorar, vão acalmar, não vamos estar com este ritmo, vamos poder voltar aos turnos como tínhamos. Eu acho que a malta, desculpa lá, mas eu acho que a malta aproveitou o vosso andamento e vos lançou logo tudo para a frente. É assim, vou-te contar o que foi a minha realidade. Eu achava que realmente depois as coisas iam melhorar nesse sentido e que a sobrecarga não ia continuar a mesma, mas a verdade é que não, continuou a mesma. Ou seja, nós já não tínhamos doentes Covid, mas nós acabámos por passar de um serviço para o outro em que tínhamos o dobro das camas praticamente para o mesmo número de enfermeiros. Depois foram entrando vários enfermeiros para completar as equipas e dar um bocadinho de resposta, mas senti que continuámos com ritmo acelerado, porque eram cada vez mais doentes, com diversas tipologias, ter que dar resposta a muita coisa, muita sobrecarga só para um enfermeiro num turno. E depois, imagina, nós, no nosso contexto em si de serviço, muitas vezes bastava entrar mais um doente ou um colega ter que colocar a baixa, tu já eras chamado para fazer o turno extra na tua folga. Então eu continuava a viver aquela constante ansiedade e stress. O que era suposto ser o meu descanso, eu estava lá outra vez. Então nunca cheguei a parar. A única coisa que mudou foi a tipologia de doente, só que o ritmo continuou o mesmo. Ou seja, aquela parte excepcional de trabalho do Covid prolongou-se, deixou de ser uma exceção e passou a ser uma regra, sim. Os nossos horários já saíam também com esses turnos extra, no sentido também de nos organizarmos, mas ao longo do mês nós tínhamos sempre cada vez mais. Então muitas vezes, eu às vezes estava em casa a contar com a minha folga e recebia telefonema assim, já a 2 horas do turno da noite: olha, esta colega meteu baixa, achas que consegues vir fazer o turno da noite? Não tem mais ninguém, só tens tu. E a pessoa o que é que ia dizer, não é? E então a pessoa acabava por deixar as coisas e ir. Até lembro-me que uma vez até nesse dia estava de folga e disse ao meu pai, olha, vamos almoçar com o avô, já tenho saudades, nunca mais fomos assim a almoçar os 3. E lembro-me, estávamos no restaurante a comer, o senhor tinha-me acabado de servir o prato
e eu tinha caído no erro de deixar o telefone em cima da mesa e recebo uma chamada do meu chefe. E eu naquele momento já pensei, fogo, não acredito, outra vez. Tipo, eu lembro-me de atender, Sofia, será que a Sofia consegue vir fazer o turno da tarde? É que entrou aqui mais 2 doentes, nós não estávamos a contar, preciso mesmo que venha e coisa. E eu, olha, deixa-me pelo menos acabar de almoçar e vou. Eu Então estou-me a acabei rir, desculpa interromper, eu estou-me a rir, estou-me a lembrar de uma coisa. Nós aqui no continente podemos dizer que estamos em Espanha ou em França. Vocês ali é difícil dizerem que estão no outro lado, porque Tu facilmente chegas lá, acabam por estar na claro. ilha facilmente. Mas Sim, e então às vezes é um bocado, mesmo que chegue um bocadinho atrasado, não tem mal. E então depois também era aquela sensação do dever para com o outro. Ou seja, quando nos diziam é um bocado que é o doente precisa, o serviço precisa, o que é que eu ia dizer? Que não Mas tu ia não ajudar. sentes, estás a perceber? Ok. Mas tu não sentes, agora, ou melhor, não refletes agora olhando para trás que muitas das vezes nós devíamos dizer não e não dizemos não? Ou seja, dizemos sim aos outros e não dizemos não a... Melhor, dizemos Sim. sim aos outros e dizemos não a nós. E depois é sempre, os outros precisam e nós nunca precisamos. Sim, eu tenho noção que foi essa minha tomada de decisão, consequentemente, ao longo do tempo, me levou a chegar ao estado que cheguei, em que estive mesmo perto de ter um burnout. E eu tenho noção que sim, porque eu achava sempre que era capaz, não, eu consigo, estou cansada, mas o corpo consegue, e então é sempre aquele sentimento que eu tinha, que é, não, eu consigo, se os outros também conseguem, eu também vou conseguir estar lá, os colegas também estão lá cansados, também vou lá, opá. E então era sempre aquele sentimento que era, opá, eu vou dizer que não, mas eu tenho noção que isso depois trouxe-me consequências e começou a pesar, tanto que chegou uma altura que eu até já contei este evento a várias pessoas. Eu lembro que às vezes estava a preparar a medicação do doente e às vezes tão cansada que estava, eu olhava e eu já não sabia o que é que tinha preparado. E eu tinha que deitar tudo de fora e preparar de novo, para ter a certeza que estava a preparar de forma correta. E isto muitas vezes dava-me estes bloqueios, tipo a meio do turno, do cansaço. O meu cérebro já não conseguia pensar. E eu às vezes quando ia para verificar uma terapêutica ou fazer registros de um doente, eu parava e esquecia-me e tinha que voltar atrás. Mas o que é que eu ia escrever? Depois ficava a olhar para o doente, depois tinha que parar. Ok, já sei. E voltar a fazer. E comecei-me a perceber disto. E depois, quando tu começas a perceber disto, comecei a falar de fogo, tipo, eu tenho que parar, porque eu já estou aqui a pôr em causa outras coisas, não só a minha saúde, mas também tipo, a saúde do doente. E aquela sensação que tu queres dar mais e dar o máximo e com um mínimo descuido da tua parte pode pôr em risco a vida de outra pessoa, tu quando tomas esta consciência, tu tens de tomar uma decisão, tu não podes continuar a dizer que sim a tudo. E qual foi a decisão que tu tomaste? Eu nesse momento eu percebi que eu tinha que desacelerar um bocadinho. Ou seja, não podia passar a dizer sim a tudo, mas também sabia que não podia mudar de um dia para o outro. E na altura percebi que já que tinha que procurar outra coisa que pelo menos não me fizesse sentir esta ansiedade, este constante stress. E na altura, quando surgiu a oportunidade do empreender na área do turismo, foi um bocadinho, ok, isto pode ser uma opção, gosto aqui de viajar, mas será que é isto? Então, na altura, o turismo e o empreender na área do turismo funcionou muito como escape. Ou seja, eu conseguia, quando chegava a casa, não estava sempre a pensar no trabalho e conseguia-me focar ali noutra coisa, alimentava-me a mente de outra coisa. Okay. Estás a perceber? Mas a verdade é que as coisas no trabalho efetivamente não me davam, eu apenas tinha arranjado ali um escape para conseguir, no fundo, sobreviver. Para descarregar, não era? Ao fim e ao cabo, para teres uma luz ao fundo do túnel. Exato. E depois quando é que me deu... Falando dos túneis, a malta já começa a ter noção também do que é a Ilha da Madeira. É assim, eu para chegar ao trabalho fazia vários túneis, sim, isso sim. Quando é que me deu o verdadeiro clique? Eu lembro-me que... Ou a tomada de consciência, porque eu faço esta pergunta neste sentido, que é, eu falo com muitas pessoas vêm falar comigo, vêm falar com a Rita, amigos meus, amigos de longa data, estão sempre no queixume, mas a realidade é que as pessoas nunca fazem coisas diferentes. Se calhar porque nunca levaram com uma paulada de consciência, uma tomada de consciência
pesada, uma coisa que realmente desabanasse. Olha. E eu não sei se tens algum momento de, opá, olha, foi isto, e ainda bem que isto aconteceu, porque senão eu nunca teria mudado. Porque a verdade é que nós andamos sempre a arrastar. E eu Sim. tenho amigos meus amigos em comum, meus e da Rita, que há 10 anos para cá, ou há mais, mas se calhar há 10 que eu tenho consciência disto, eles constantemente se queixam. E eu estou com eles 2, 3, 4 vezes por ano, a maior parte até estou no verão, e eles constantemente estão a queixar. Ah, eu gostava de não sei o quê, é a minha vida era isto, os meus filhos não sei o que mais, eu não tenho dinheiro para isto, eu não tenho tempo para aquilo. E eu, durante alguns tempos, perguntava porque é que eles não faziam nada diferente. E eles diziam que nunca dava. Hoje em dia já não lhes faço perguntas nenhumas, porque as pessoas... E o que eu sinto é que quando as pessoas realmente estão mal, mudam. Porque se as Sim, é pessoas não estão verdade. mal, quando as pessoas só se queixam e continuam a fazer igual, não é? Temos aqui um copo d'água. Pá, se eu realmente tenho sede, pode não ser a melhor água do mundo, mas se eu realmente tenho sede, vou beber esta água. Claro. Não é? Vou beber água. Agora, a maior parte da malta queixa-se, tem sede, tem sede, tem sede, tem água à frente e não bebe, se calhar não tem sede. Ah, não, água não, se fosse uma Superboc eu já bebo. Não é? Quando nós temos sede, acabamos por beber qualquer Sim. coisa. Não, eu compreendo o que dizes, porque até lá o ambiente em si do trabalho, toda a gente acabava-se por queixar. E então lembro-me de uma, às vezes quando me revoltava e diz, não pode ser assim, nós temos que ter mais pessoas, ou quando me revoltava por alguma coisa, uma das frases que me diziam muito e que eu acho que ainda me revoltava ainda mais era, olha, aceita que dói menos, tipo, é assim, tem que ser. E eu, Será que... tipo, engolia aquilo e depois sentia que às vezes parecia que era a única pessoa a me revoltar com aquilo. Ou seja, toda a gente às vezes queixava-se do mesmo, que estava cansada e que não podia ser sempre assim e que este mês já foi mais não sei quantos extra. Ou seja, entravas ali naquela bolha de... aquela energia, não é? Tipo, negativa e pesada e depois as pessoas ainda olhavam para ti, olha, aceita que dói menos e eu... Tipo, eu cheguei àquele momento, mas se eu não quiser aceitar, porque isto não é certo, como é que as pessoas olham para isto e acham que é normal? E eu lembro-me que o momento que mais me deu o clique foi no fim do ano, mais ou menos 2024, o mês de agosto tinha sido dos piores meses que tinha tido naquele serviço, a nível de sobrecarga, tinha feito mais de 180 horas à vontade, tinha sido um mês mesmo brutal. E depois eu só pensava, em outubro tenho ali uma semana de férias, tenho ali uma semana de férias. E lembro-me que organizei uma viagem e disse aos meus pais, olha, nós vamos para uma cena mesmo fora da caixa, vamos para Nova Iorque e quero ir para longe daqui. E lembro-me que marquei a viagem, fui com os meus pais a Nova Iorque e nessa semana foi incrível. Porque eu não sei se vocês têm um bocadinho essa sensação, mas para mim, uma rapariga que sai de uma ilha e chega a uma cidade com edifícios de perder de vista, para mim parecia que eu estava, uau, acabei de sair de um buraco para outro mundo. E então essa semana foi incrível. Eu e os meus pais adorámos, até marquei lá uma experiência, fui com o meu pai, fomos andar de helicóptero por cima da cidade, foi uma cena surreal e senti-me tão feliz e senti os meus pais tão felizes naqueles dias. Só que foi apenas uma semana, então lembro-me ali no dia de já regressarmos, a viagem ainda era relativamente longa, foi cerca de 7, 8 horas e foi de voo direto para a Madeira e eu lembro-me que durante essa viagem eu estava na cadeira ao lado da janela e só olhava, pronto, para as nuvens e ia refletir do género, fogo, tipo, para a semana eu já vou entrar naquela vida, vou voltar ao mesmo, ao cansaço, tipo, toda aquela alegria, toda a Sofia que foi esta semana acabou. E só vou voltar a sentir isto para o ano. Pois, mas isso é o síndrome da maior parte de português, que é... E da maior E, parte do cidadão, não só português, desta Europa e fora. não te sei explicar. E nesse mesmo dia, nós estávamos a aterrar na Madeira e eu daquela vez senti algo diferente. Eu senti, eu não consigo voltar. E depois comecei a dizer para mim, não consigo voltar, não consigo voltar. Eu não quero voltar, eu não vou voltar. E lembro que nesse dia disse, não, eu não vou voltar. Não vou voltar, não consigo já trabalhar esta semana. E lembro que depois fui a uma consulta com o médico. Disse, eu preciso de baixo, eu preciso de parar, eu não aguento. Porque eu não aguento dar uma semana assim e agora voltar outra vez naquele corre, turno atrás de turno. E já sabia que não ia parar, ia entrar outra vez naquele ritmo. E não sabia. O que me assustava era, quando é que eu volto a parar?
Porque sabendo que parei, e isto levando um bocadinho àquilo que falaste do Covid, que quando paraste eu tempo para refletir, aquela semana para mim foi o ponto de viragem, não te sei explicar. Foi mais forte e a partir desse momento foi quando decidi parar e tive alguns meses de baixa médica e fez-me refletir sobre muita coisa. Especialmente da certeza que eu não queria aquilo para a minha vida, porque o facto de ter estado afastada daquele ambiente fez-me refletir o quão aquilo não me estava a fazer bem. E foi a partir daí que eu decidi que tinha que dar o meu máximo noutra coisa, alguma coisa que me trouxesse verdadeiramente retorno. E isso coincidiu com a fase em que eu me dediquei mais ao empreendedorismo e ao meu negócio e fiquei-me exclusivamente ok, aqui vou dedicar-me a isto e não vou pensar em mais nada. Aqui ninguém me vai chatear, ninguém me vai estar a ligar e eu vou dar aqui o meu máximo e vou ver o que é que acontece. Nós podemos construir este processo mental que se passou nessa tua viagem de Nova Iorque. Agora eu estou-me a recordar que já me tinhas contado isto, mas podemos construí-lo de várias formas. É que, na realidade, quando nós paramos e temos este tempo para ir de férias, e especialmente paramos num sítio diferente do que aquilo que é habitual, é muito poderoso. Portanto, a recomendação que eu faço é que vão de férias, porque realmente é transformador. Acho que não tem que convencer ninguém a ir de férias. E é uma das vantagens do nosso negócio, é que não temos que recomendar ninguém a fazer aquilo que o serviço que nós acabamos por proporcionar, Claro. que é as pessoas poderem ir de férias. Mas realmente o ir de férias, ir de férias e viajar são coisas diferentes e uma às vezes não é melhor que a outra. Às vezes é importante ir viajar e não ir de férias, e outras vezes é importante ir de férias e não viajar. São coisas diferentes, mas o importante é quando nós paramos e temos estes momentos para nós e fora da nossa zona de conforto, temos tempo para refletir. E tu tiveste essa reflexão. Mas também o que eu sinto da minha experiência, mais uma vez das centenas de conversas de pessoas que eu conheço, é que muitas pessoas têm estes quase momentos, estas epifanias de wow, que agora, ok, agora nas férias eu vou fazer isto, e agora é que vou ao ginásio, agora é que vou ler os livros, e agora é que vou fazer isto e aquilo, mas muitas pessoas não têm alternativas nas mãos para fazer. E tu, felizmente, já tinhas algo nas mãos, naquela altura, e que não é coincidência. Tu já tinhas uma semente ali dentro de ti. Sim. Que estava a crescer, mas tu tiveste que parar, ter tempo para depois poder desenvolver aquele conceito. Agora, eu gostava que tu fizesses aqui uma viagem no tempo, uns meses para trás, até o momento em que te apareceu essa oportunidade de realmente fazer as coisas diferentes. Lembras-te como é que foi esse momento em que tu estavas nessa tua vida de enfermeira entre turnos? Como é que apareceu essa oportunidade à tua frente? Por acaso lembro perfeitamente do dia, foi uma fase que também andava a fazer turno atrás de turno, chegava a casa às 11 e tal da noite, depois no outro dia já entrava às 8 da manhã e nesse mesmo dia fazia a manhã, depois vinha a casa, depois ainda fazia o turno da noite, então era ali um rebuliço, não parava. E lembro-me que nem tinha tempo para parar e pensar, era entrar naquele piloto automático. E então muitas vezes o tempo que eu tinha para mim era o típico scroll de Instagram, em estar a ver viagens ou sonhar viajar até chegar às férias. E lembro-me especificamente de um dia que estava a sair do turno da tarde, tinha chegado a casa, já era perto de 11 da noite, preparar as marmitas para o dia a seguir, porque depois no outro dia entrava às 8 da manhã, por isso tinha que me levantar às 7 e tal da manhã e depois ia fazer noite, então já, a minha cabeça já estava ali, queria descansar, mas já estava quase que a pensar no turno a seguir. E quando finalmente deitei na cama para descansar, peguei no telefone e disse, preciso descontrair um bocado, Instagram. E então comecei ali a fazer um scroll. E lembro-me na altura que me tinha aparecido uma publicação da Rita, na altura, em que ela fez umas perguntas que aquilo encaixou-me na perfeição. Então ela fazia Mas tu já perguntas... seguias a Rita na altura? Sim, já acompanhava e seguia há algum tempo. Não sabia ao certo o que é que ela fazia. Via que ela publicava muito conteúdo de viagens e fazia, às vezes, viagens de grupo. Trabalhava assim com o turismo, mas também via. Simplesmente acho que também nunca tentei perceber o que é que ela efetivamente fazia. Mas depois, nesse dia, ela tinha feito uma publicação, uns stories, em que perguntava...
neste momento sentes-te cansada ou exausta com o teu trabalho e puser aquelas sondagens, sim ou não, e eu, naquele momento, ela já tinha posto tantas outras sondagens nos outros dias, mas naquele dia, pá, apeteceu-me responder e eu, fogo, sim. E depois, estás cansado do teu chefe ou gostavas de ser a tua própria chefe? E eu, sim. Gostavas de poder viajar mais? E eu, sim. Então, lembro que passava um story, era assim, passava um Lá se story, foram os era gatilhos assim. mentais todos. Foi literalmente. Gostavas de saber mais para poderes mudar a tua vida e começares a sentir-te mais livre e dona de ti? Algo assim semelhante. E eu, sim, sim. E pusei o telefone e fui descansar. Fui descansar, no outro dia turno e no outro dia já tinha uma mensagem da Rita. Olá, Sofia. Olha, vi que tinhas respondido sim às minhas sondagens e comecei ali a falar com a Rita e a perceber melhor naquele momento aquilo que ela fazia. E foi nesse momento que eu conheci a oportunidade de empreender no turismo. E lembro na altura, ela explicou-me tudo como é que funcionava, eu esclareci imensas dúvidas e mesmo assim, isto não deve ser para mim, não, isto é demasiado bom para ser verdade. E deixei até na altura de responder à Rita. E depois a Rita, uns dias depois, olha, Sofia, então, tínhamos falado, tiveste alguma dúvida? E eu a pensar para mim, fogo, até me lembro na altura que ela estava a mandar mensagem, eu estava no meu part-time de enfermagem. E eu lá sentada, eu fazia domicílios, cuidava de um senhor acamado, e eu a pensar para mim, fogo, realmente, tipo, eu estou aqui outra vez, à noite já vou estar no hospital, depois no outro dia a seguir já volto aqui outra vez, o que é que eu estou a fazer, tipo, à minha vida? Então na altura quando disse, opá, vou arriscar, tipo, o que é que eu tenho a perder? Se eu não fizer nada, também a minha vida vai continuar igual, é ser de um turno para o outro, ao menos decido fazer alguma coisa diferente para mim, senão este ano vai ser igual como aos outros. Eu lembro de pensar assim e foi quando tomei a decisão de, olha, vou começar, vou aprender, ela também vai me ajudar, também já há outras pessoas que fazem e foi muito nesse segmento que decidi começar, mas nem Não sabia tiveste bem. nenhuma objeção, nada na tua cabeça? Na altura, tive algumas e até na altura fiz algumas questões. Primeiro, se seria capaz, se era aquilo para mim, se podia tirar rendimento só para mim ou se podia também ajudar, por exemplo, outras pessoas. Depois, a nível das redes sociais, na altura, mas se calhar vou ter que me expor mais um bocadinho. Mas, ou seja, eu tinha muitos mas na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu tinha uma vozinha a me dizer, Sofia, mas tipo, se tu continuares a arranjar essas desculpas, tu também vais continuar tipo, na vida que estás, tipo, vais continuar a reclamar daquilo. Então acho que comecei tipo, a ponderar, tipo, vou arriscar, tipo, senão o que é certo? O certo é que vou continuar. Era o risco maior, era ficar como estavas, não é? Foi a conclusão que eu acabei por chegar e depois também queria, sentia que precisava mesmo de outra coisa e não estava a encontrar nada que me identificasse e pensei, isto é viagem, eu adoro viajar, o que é que eu tenho a perder? Tipo, olha, vou. E foi assim, comecei, não te sei dizer especificamente o que pensei na altura, mas lembro que foi este raciocínio que acabei por fazer. Com a experiência ao longo destes anos do mundo do empreendedorismo, não só nesta área, mas em outras, leva-me a crer mesmo que muitas das vezes nós lançamos quase objeções para. Não é que sejam reais, são coisas para nos impedir que nós tenhamos sucesso. Sim. É coisas para quase atrasar aquilo. Nós sabemos que temos que dar. É quase. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em adormecer. Mas sei que se desligar as coisas todas é mais fácil eu adormecer se tiver a televisão desligada ou o telemóvel desligado. Sim. Não é? Beijo, abraço-me à Rita, é mais fácil adormecer assim. Mas a realidade é que eu quero tanto adormecer que na minha cabeça arranjo todas as desculpas para não adormecer. Portanto, eu vou ao telemóvel e eu pego num livro, se calhar nem é o livro, porque o livro, se realmente se lê só o livro e pousasse o livro, eu adormecia, muitas das vezes. Mas vou ao telemóvel e vejo uma série e depois a Rita está ao meu lado, já adormeceu e eu, ok, em vez de ver aquela série que até é tranquila, se calhar vou ver uma série já, um assassinato qualquer, ou pior do que isso, venho aqui para o YouTube e ponho-me a ver mil e uma coisas, ou como fazer um podcast, ou como ir pescar, ou como ir fazer outra coisa, qualquer que não tem nada a ver, ou seja... Escapes, no fundo. Ou seja, eu estou a arranjar desculpas para aquilo que eu realmente quero. Isto é uma autossabotagem. Portanto, às vezes, tu se calhar na tua cabeça queres fazer coisas diferentes, começas a empacotar essas desculpas todas e mandas para o meio do Oceano Atlântico e pode ser que haja algum peixinho que as coma, não é? Que resolva o problema. Entretanto, voltamos outra vez para outubro, que foi o momento em que tu disseste que, ok, Sim.
já tinhas começado a fazer alguma coisa diferente, mas isto é importante, que é, muitas das vezes puxando aqui a brasa à nossa sardinha do nosso negócio, muitas das pessoas começam o nosso negócio e acham que é só começar o nosso negócio, sei lá, dar início a alguma coisa, meter o login e começar, que a coisa já está a andar. E eu digo muitas vezes, uso muito esta analogia e vou contar uma história que já contei aqui algumas vezes e até de um amigo meu que já esteve aqui a gravar connosco, que é o meu amigo Bruno Braga, que tem uma box crossfit aqui em Espinho. Não sei se já te contei isto. Acho que não. Acho que não, pronto. Então, há uns anos atrás, acho que foi para aí em 2019, salvo erro, mais uma vez, chegou a janeiro, fui à box e inscrevi-me, paguei os 6 meses. E cheguei lá, fui treinar uma vez, duas, aquelas primeiras semanas de janeiro, todo excitado, todo empolgado. E depois, passado, em março ou abril, cheguei à beira do Braga. Braga, foi eu, estou a boxe, inscrevi-me, e continuo gordo. E ele diz, André, pois, é assim, tu na verdade, tu pagaste 6 meses, mas nos últimos 3 ou 4 meses só apareceste aqui meia dúzia de vezes. Portanto, não adianta nós só nos inscrevermos nas coisas se não fizermos nada. E foi aquilo que, em parte, foi um bocadinho que se passou contigo. Não é que não tenhas feito nada, mas em tudo na nossa vida, nós, mesmo quando começamos num ginásio, começamos a ler um livro, nós temos que efetivamente ir ao ginásio, temos mesmo que, não basta comprar o livro, é preciso lê-lo, é preciso estarmos de corpo e alma às vezes a fazer as coisas. E o corpo e alma não é fazer 24 horas ou turnos de 12 horas conforme tu fazias. Às vezes é 1 hora, 2, 3, 4. Mas fazer, que é o que marca a grande diferença. E para fazermos, temos de ter estas tomadas de consciência conforme tu tiveste, que é, às vezes, uma viagem, dizer assim, basta, chega, não quero isto, vou agarrar outra oportunidade. E ainda bem que o fizeste, porque eu sinto que tu falas e começaste aqui este episódio a falar, parece que a tua vida já tem 40, 50 ou 60 anos, mas tu começaste a tua vida profissional em 2019, portanto em 2020, portanto há 6 anos atrás, e, ou seja, trabalhaste 4 anos, ou 4 anos e meio, sim, mais ou menos, perto de 5, e entretanto a tua vida deu uma mudança completa. O que é que se passou desde outubro de 2024 para cá? A partir dessa tomada de decisão, o que é que aconteceu? Ora, nessa altura, eu lembro que os primeiros tempos, vou-te ser sincera, dormi imenso. Porque eu sentia a pensar que ela tinha começado o negócio e a trabalhar a sério, afinal fui para dormir. Também, mas eu lembro que a primeira semana, dormi tanto, sentia o meu corpo tão cansado, aquela sensação de finalmente estar a descansar. E então, a partir daí, comecei, agora, eu tenho oportunidade e tenho também cabeça e eu tenho que fazer, isto dar certo. Porque eu lembro que muitas vezes, eu às vezes até tinha vontade e energia, queria fazê-lo, mas depois chegava do turno, já não conseguia, depois no outro dia era para voltar a entrar no turno, sentia que já não tinha cabeça, ou seja, eu sentia que aquele meu cansaço também me foi roubando a oportunidade do que eu queria realmente entregar e fazer crescer ali no negócio. E então naquele momento, a partir de outubro para a frente, eu todos os dias passei a fazer e a estar presente. Fosse nas formações, estar a ouvir a partilha de outras pessoas que também ou eram enfermeiras ou pessoas que também estavam a começar, e eu lembro que isso cada vez mais foi-me ajudando e alimentando a minha mente do que, é possível, aquelas pessoas também estão ali a falar, também têm as suas dificuldades e também começaram porque sentiram que precisavam de mudar, e fez-me realmente acreditar que também era possível para mim, porque eu era uma pessoa que se calhar não acreditava em mim. E então ia modelando muito pelo que as outras pessoas faziam. Disse, aquela pessoa está a fazer daquela forma, olha, vou experimentar, também não sei. E então foi muito nisto, mas sentia muito que estava no percurso sozinha. Eu lembro que fechava-me no quarto e às vezes passava lá amanhã, só à volta de formações, e a perceber como é que tudo funcionava. E até na altura lembro-me que tivemos algumas mentorias de vários consultores, e lembro que decidi aparecer a uma dessas, mas nem ligava à câmara, que era para ninguém perceber nem me perguntar nada, com muito medo e com muito receio. Depois pediam-te para falar, viam que tinha sotaque da Madeira. Pois, olha, era tudo um bocado assim, exato. E então lembro-me que numa dessas mentorias, até na altura eras tu que estavas a dar, e lembro que tu
houve ali um momento que tu pediste que algumas pessoas partilhassem um testemunho. Eu, por acaso, lembro perfeitamente desse dia em que a Diana e o Rui, que também são enfermeiros, eram enfermeiros na altura, eles partilharam o testemunho deles. E eu, uau, tipo, eu lembro de pensar, ingenuamente, uau, tipo, eles são enfermeiros, são pais, têm filhos, e eles, tipo, também estão a ter resultados e fazem isto a sério e realmente já estão a mudar a vida deles. Fogo, tipo, eu não tenho desculpas nenhumas para também não fazer isto dar certo. Eles, tipo, têm os filhos, tipo, eles se calhar podiam ter mais desculpas para não ter tempo. Lembro-me de pensar isto assim por alto na minha cabeça, sabes? E eu, opá, tipo, se há mais pessoas também enfermeiras a acreditar que realmente conseguem mudar a vida delas, opá, tipo, eu também consigo. Então foi ali pequenas coisas no meu dia-a-dia que me foram alimentando a minha mente a dizer, tu és capaz, tu consegues, faz, desafio, porque eu também sou uma pessoa que gosto de desafios e gosto de me desafiar, e então aproveitava todas essas oportunidades para experimentar. Ok, agora vou experimentar fazer isto diferente, agora vou fazer esta publicação. E depois já comecei a sentir tipo, os resultados a aparecerem. E depois, ok, também consigo estar a ajudar outras pessoas, ok, tipo, isso também, eu ando a pensar, ok, isso também é fixe, porque tipo, eu já ajudo pessoas, também já ajudava pessoas, então foi tudo um processo dentro da minha cabeça comigo mesma, porque eu não partilhava isto com muitas pessoas. Eu tinha uma amiga na altura que partilhava algumas coisas, mas sentia que ela também não percebia bem o que era, e então lembro-me de fazer o meu percurso muito sozinha. Eu não sei se me consigo fazer entender, porque também era tudo formato online, então era do género. Eu estava ali com vocês na hora da mentoria, ou da reunião, ou da Era real, mas formação, não era, não é? e depois era do género, ok, acabava, desligava, e depois eu ia para a cozinha, jantava com os meus pais, e estava eles a falar da enfermagem, e está, como é que estás, quando é que vais voltar? Então o meu cérebro fazia ali tipo um boom, tipo, eu tinha acabado de levar uma injeção de tudo aquilo que eu queria, e depois os meus pais a perguntar quando é que eu ia voltar para o trabalho. E então era assim um bocado, então senti muito que nesses meses daí para a frente que me isolei muito, ou seja, queria construir o meu caminho e também não estar a partilhar com muita gente porque sabia que era aquilo que eu queria e não queria distrações ou me questionassem as coisas, não sei se me faço Sei entender. perfeitamente. Isso é, essa tomada de consciência é muito boa, porque tem muito a ver com a questão dos ladrões de sonhos. Que é, às vezes, Sim, quando acho nós que começamos a pensar coisas fora da curva, às vezes as pessoas, o nosso núcleo duro, pessoas que estão à nossa volta, os nossos amigos, a nossa família, os nossos pais, há várias coisas, mas uma delas é, tenho tanto medo que nós nos magoemos ao fazer alguma coisa diferente, que nos querem proteger e dizem, não vais por aí minha filha, não vais por aí meu filho, porque podes magoar. yeah. E depois também do outro lado, é como eles conhecem esse fenómeno novo, todo o ser humano tem muito medo do desconhecido. Logo, a melhor forma é refutar aquilo, dizer eu não quero. E logo, se eu não quero, também os meus também não vão querer. Portanto, às vezes, quando nós estamos a começar a fazer coisas diferentes, por algum momento, até ancorarmos aquilo, é importante isolarmos um bocado. E isolar, às vezes, não é. É isolarmos das pessoas que nós sabemos que nos podem quase roubar aquele sonho Sim, e acho que era um irmos bocado buscar isso, sim. energia a pessoas que nos podem tornar mais poderosos. E às vezes Sim, podemos não ter um grupo de mentorias conforme tu tiveste, mas, por exemplo, online, no YouTube, no Spotify, sim, nos sim, sim. livros, existem muitos sítios onde nós podemos beber energia, informação, mentalidade, que nos vai ancorar esse reforço todo positivo. E agora lembrando de outra coisa, que foi, estavas a falar de... Lá está, como estás lá na Madeira, só tinhas acesso através do online. E ainda Sim. bem. E vamos lembrar na altura do Covid, que é... A malta aqui começou a criar uma comunidade muito fixe online, através do Zoom, que nós utilizávamos muito o Zoom. E depois, quando nos começámos a juntar pela primeira vez, aquilo, havia pessoas que... Eu lembro de pessoas virarem para mim e para a Rita assim... Ai, que vocês são tão grandes. Ou porque as pessoas estavam todas a ver-nos num quadradinho Sim, do, do Zoom, e depois quando nos viam ao vivo era tudo uma Uau. diferença. Mas foi engraçado essa partilha que tu fizeste, porque foi acontecendo ao longo da jornada. Sim, até que depois o que aconteceu foi, vocês decidiram organizar e fizeram um team building na Madeira e eu na altura já tinha visto que vocês iam fazer e eu pensei, ai, será que vou ter com eles ou não? Tenho um bocado de vergonha. E lembro-me que estava em casa e do nada, tipo, o meu telefone toca e dizia, Rita Alves, e eu, ai, a Rita está-me a ligar. Ai, mas o que é que se passa? Não É sei o o quê. chefe de Ai, enfermagem. lembro-me que fiquei tipo tão nervosa, tipo, a pensar mil e uma coisas antes de lhe atender o telemóvel. E eu, estou? E ela, olá! E eu, ai, é mesmo ela!
E ela, não sei o quê, depois ela falou Ela que não vocês fez assim, vinham. fez olá, mas com o sotaque de Sandim, que é uma Sim, coisa que sim, é... mas lembro que fui do género, tipo, porque é que ela estava a ligar, não é? E ela na altura, pronto, explicou que ia à Madeira, que sabia que eu era da Madeira, e claro, porque tínhamos falado, não era? E se eu podia, tipo, ajudar a fazer um roteiro para quando vocês estivessem cá. E eu, sim, claro que sim, claro que sim. E acho que acabou por ser um bocado aí, senti-me naquele momento, como é que te explico? Senti-me importante, ou visível, e eu, uau, tipo, ela vem cá, lembrou-se de mim, tipo, se calhar eu às vezes ia para o trabalho e nunca ninguém se lembrava de mim, eu era só mais uma lá, não sei explicar. E então, depois quando vocês foram lá, eu lembro-me que depois a Rita já tinha dito os dias que vocês iam estar lá, e ela, vem ter connosco, olha, nós estamos aqui nos balcões, no Ribeiro Frio. E eu, está bem, estou aqui em casa e eu depois já vou ter com vocês. E eu lembro de parar e eu, será que vou ter com eles? Tenho tanta vergonha, tipo, eu não os conheço de lado nenhum, o que é que eu estou a fazer? Mas também se filho, e começava, tipo, numa luta mental, mas filho, mas também, quer dizer, tens que sair da tua zona de conforto, tipo, vai lá, conhece as pessoas, tu sempre quiseres também ter essa oportunidade de sair e estar em contato com outras pessoas. E isto eu a dizer para mim, então lá peguei no carro e fui ter convosco. E lembro-me quando cheguei lá. Nós ainda, desculpa-me aqui, mas o trocadilho. Mas tu chegaste lá, nós ainda estávamos frios. Frios. Estávamos frios, porque no dia anterior e passado umas horas já estávamos bem quentes outra vez, Pronto. porque a poncha começou a chamar por nós. Yeah. Mas sim, foi E tu um chegaste momento lá e como é mesmo. que foi essa pancada de realidade, não é? De ver as pessoas Olha, que estavas... primeiro lembro que das primeiras pessoas que vi a Rita, vi a Ana Campo Maior, vi a Patrícia Oliveira. E eu lembro que cheguei lá e olhei para a Rita e lembro de pensar igual, ela é bué alta, tipo, mas não lhe disse, como é óbvio. E eu, olá, eu sou a Sofia. E ela, olá, então, como estás? E eu a dizer, eu lembro de dizer algo do género, desculpa, mas eu sinto-me mesmo, tipo, uma fã a olhar para as suas ídolas. E elas, tipo, começaram-se a rir. E eu, meu Deus, o que é que eu fui dizer? E eu, posso tirar uma foto com vocês? E tirámos, tipo, lá uma foto. E pronto, disse, não, Sofia, tens que... Eu a dizer sempre a mim, não, Sofia, agora envolve, fala com as pessoas. E depois foi quando, pronto, também te conheci lá, também pela primeira vez. E todo o grupo, se bem que o grupo naquele momento estava até dividido. E depois acho que as coisas acabaram por acontecer naturalmente, também senti-me Estava logo dividido porque eles não acolhida. conseguiam dar-nos poncha com a velocidade que nós queríamos e nós Pois. dividimos o grupo. Pois. Mas não sei, acho que a partir desse primeiro dia senti-me logo, tipo, acolhida e bem, e senti uma boa energia entre as pessoas felizes e, não me conheciam de lado nenhum, vinham falar comigo, perguntar como é que estavam, o que é que eu fazia, e senti-me bem naquele ambiente. Tanto que até vocês chegaram a ficar vários dias e depois acabei por vos acompanhar. Vocês iam no autocarro e eu ia atrás com o meu carro. Tu ias de carro atrás? Eu não lembro dessa parte. Faziam. Vocês quando saíram de lá da poncha, vocês meteram-se todos no autocarro e eu, trouxe o meu carro, eu vou atrás de vocês. Então vocês foram do autocarro até Santana e fui atrás de vocês no meu carro. E eu, meu Deus, o que é que eu estou a fazer? Estou a sair tanto da minha zona de conforto. Mas E chegámos olha, a Santana e fizemos outra pit stop. sim, outra, poncha stop. Poncha stop. E pronto, acho que esse evento para mim foi mesmo transformador, porque esses dias aí para mim foi mesmo aquela tomada de consciência. Estas pessoas são mesmo reais, estas pessoas já mudaram a vida delas, elas são capazes. Isto não é nada do ambiente que eu vivi estes meses todos. Estas pessoas mostram-me esperança, possibilidades e que eu realmente sou capaz. Eu gosto de sentir esta energia. E então, depois a consequência foi passar os outros dias todos inteiros com vocês. E a partir daí senti cada vez mais vontade de fazer mais e depois as coisas também foram-se proporcionando, amizades criaram-se, conheci também nessa viagem o Bernardo. Na altura foi quase que, olha, era mais uma pessoa que estava a conhecer, porque eram 50 pessoas, o vosso grupo acho que era cerca de 50 pessoas. E então, na altura, disse, olha, o Bernardo também era de uma pessoa mais ou menos da minha idade, criámos logo assim, pronto, amizade ou afinidade, mas era tanta coisa a acontecer naquele momento que nem... Pronto, que nem estava a reter A informação toda. Sim. E a partir daí as coisas mudaram e muito, como tu sabes, porque foi a partir daí que depois também a vossa viagem terminou, vocês regressaram e eu pensei para mim, ok, e agora? Tipo, eu estava a gostar imenso disto e de estar com estas pessoas e perto destas pessoas, estas pessoas fazem-me sonhar e acreditar.
E lembro-me que depois, no mês seguinte, ainda continuei de baixa, mas neste mês eu já comecei a pensar: opá, eu não consigo continuar de baixa, eu tenho que começar a pensar noutras possibilidades. Então lembro-me de pensar em mudar de serviço, depois de mudar de serviço que não dava e que não conseguiam, depois pensei em meter uma licença sem vencimento e depois que também não era possível e que não me davam. E lembro-me de pensar: ok, não, eu tenho que tomar uma decisão, porque quer dizer, continuam-me só a dizer não, e que eu não posso isto, não posso aquilo, tipo, eu estou farta que me digam não, tipo, eu quero ser dona da minha própria vida e dizer sim a mim mesma. E eu lembro-me na altura, no início de janeiro, estava a ir ao meu primeiro evento presencial, que foi o congresso que tivemos em janeiro, e a partir daí, o estar com muito mais pessoas, pessoas com grandes resultados e toda aquela dinâmica que é dos eventos, aquela energia que nós bebemos, não é? Quase daqueles dias, fizeram mesmo pensar: não, eu tenho que mesmo fazer alguma coisa da minha vida e tenho que decidir o que quero já para mim, porque eu voltar para onde estou, eu tenho a certeza que não quero. Mas isto eu sinto que é certo para mim, faz-me sentir bem, faz-me ser a pessoa que eu se calhar só sentia quando viajava, por exemplo. Sentia-me feliz, sentia-me bem. E a verdade é que as coisas acabaram por se desenvolver nesse sentido e no final desse mês eu estava a tomar a decisão de me despedir. E Sei que é final de janeiro, mais ou menos. final de janeiro, sim. Foi quando, ou seja, fui ao congresso e depois, entretanto, ainda fiquei cá uns dias e depois voltei para a Madeira e decidi que ia entregar os meus papéis de rescisão de contrato. Não, na altura não foi uma decisão fácil e passou muita coisa pela cabeça, mas para mim era mais difícil imaginar-me a continuar exatamente como eu estava e voltar para a vida que estava. E a certeza que eu tinha, naquele momento, a certeza que eu tinha era que eu queria continuar a rodear daquelas pessoas e eu estava e a pessoa que eu me estava a tornar e ia me sentir, para mim, fazia-me sentido, sabes? Então acho que depois do momento de ter entregue os papéis eu não tive mais dúvidas que era isso que eu queria continuar a sentir dentro de mim todos os dias. Eu estavas a falar, estava aqui a refletir que muitas das pessoas que nos veem já estão à procura de fazer coisas diferentes. Sim. E muitas delas querem empreender e não sabem como. E eu, o conselho que dou, posso ser muito óbvio e dar-vos a resposta, mas vou-vos deixar também pensar um bocadinho. Mas quando estiverem a procurar um negócio para fazer, procurem um negócio, obviamente, que tenha escala, que tenha princípios éticos e que tenha alinhados, os vossos valores estejam alinhados também com o do negócio. Uma coisa que vocês gostem de fazer, mas também procurem um negócio que vos dê acesso a não só a informação, não só ao conhecimento, mas também este lado humano, que é muito importante. Sim. E uma das coisas que nós acabamos por ter também, e acima de tudo, muitas pessoas perguntam, mas então o que é que eu vou ter? Eu posso falar da questão financeira, porque a questão financeira, obviamente, é palpável, as pessoas já começam a ver, se que nos acompanham nas redes sociais, veem, é uma transformação tremenda. Existe a transformação pessoal, a forma como nós também começamos a comunicar, como falamos, a linguagem não verbal, os comportamentos, o mindset, tudo muda, mas a comunidade que se cria é muito poderoso. E voltando à tua viagem de regresso de Nova Iorque, não sei, desmente-me se não é verdade, mas parece que aqui quase que temos aquelas viagens, aquele déjà vu, mas também aquela energia e aquela libertação quase todos os dias. Ou Sim, se não sim, todos os sim. dias, algum momento ao longo da semana, temos aquela Não, sensação sem de dúvida. estou feliz, não é? E eu sinto que sou feliz, às vezes ainda esta semana estava a desabafar com a Rita que estava cansado, nós trabalhamos muito e queremos agregar muito valor, e ainda agora para começar a voltar a gravar esta série destes episódios, tivemos que reconstruir muita coisa e pensar em muita coisa e as coisas não correm sempre conforme nós queremos. Mas o que é certo é que eu quase não consigo estar um dia sem fazer nada porque nós somos muito felizes a fazer aquilo que fazemos E que está. e sentimos que temos a sensação de missão, que estamos a ajudar outras pessoas e que estamos com pessoas porreiras à nossa volta e que crescemos bastante e que às vezes nem sei se estamos a trabalhar, se estamos de férias, se estamos de viagem, mas o que é certo é que estamos sempre a crescer e a tornar-nos pessoas melhores e com pessoas melhores à nossa volta. Isso é muito poderoso. Sim, eu acho que a sensação, eu por acaso estava a partilhar isso com o Bernardo, por exemplo, o ano 2025,
eu senti que tudo o que aconteceu e passou-se em 2025, senti que vivi se calhar anos, porque aconteceu tanta coisa, tanta transformação, tanto crescimento, que às vezes parece que já vivemos anos e foi apenas um ano. E o que eu comecei a sentir é que a gente acaba por viver de forma muito intensa todos os dias. Seja acordarmos de manhã, ok, agora que estratégias é que vou fazer para conseguir crescer e para conseguir ajudar mais aquela pessoa. E a nossa cabeça parece que não para, porque também nós temos aquele sentimento de missão e de propósito, como dizes, de agregar mais no outro. E isso é algo que tu dificilmente consegues parar em ti. Tu depois de alimentares isso e teres esse propósito, tu tens e sentes aquele sentimento que eu tenho que continuar a agregar. O meu propósito é muito grande e eu quero ajudar cada vez mais pessoas e a mudar a vida de mais pessoas e eu não posso parar. E eu não posso parar no sentido de não é voltar à vida que estava, mas de continuar a sentir que estou a agregar, continuo a agregar valor na vida das pessoas. E eu acho que foi isso que também me fez não parar e sentir que estava sempre a dar para a frente, porque continuava a agregar e a dar valor mais à vida das pessoas e a lhes mostrar que também é possível para elas mudarem a vida delas, não estarem sempre a aceitar uma realidade que as consome. E eu tinha e tenho esta oportunidade de as mostrar que também é possível para elas. Se foi para mim, eu também tenho essa oportunidade de as mostrar que elas também podem mudar essa vida. E é como dizes, depois dá-nos um propósito muito grande de fazer mais. E se calhar chegas ao fim do dia e estás cansado, mas sentes-te realizado e sentes-te também grato por aquilo que construíste e por tudo aquilo que ainda vai chegar. Não é? É um cansaço bom, digamos. É um cansaço de quem vive muito. Sim, sim. E às vezes, sei lá, a esperança média de vida aqui na Europa ou em Portugal deve andar na casa dos 80 anos e à medida que o tempo passa vai aumentando, é o normal. Mas a realidade é que há malta que diz não é possível viver muito mais depois dos 100, 120, não sei qual é o recorde. Mas eu sinto que nós vamos viver 400 ou 500 anos. Porquê? Porque cada ano vale por 4, por 5 ou por 6. E eu lembro-me de que quando estava no liceu, não é? No secundário, nós vivíamos para as férias, à espera que as férias chegassem. E eu vejo a minha família, os meus tios, minhas tias, às vezes a falar, e é quando é que começa, quando é que é as férias? Pensam em janeiro nas férias do verão, quando acaba, chega a setembro, já estão a pensar no Natal ou depois nas férias outra vez do verão do ano que vem, ou seja, a malta vive um ano para ter uma semana, aquela semana em que nós paramos. Mas o que é certo é que nós aqui, além de termos esse poder do tempo, porque o negócio como o nosso está-nos estas flexibilidades todas, estas liberdades todas, liberdade financeira também, liberdade geográfica, porque hoje em dia estás cá no continente, como para a semana vamos para outro lado qualquer, Sim, sim. e como podes estar na Madeira, como podes estar em Nova Iorque, em Cancún, no sítio qualquer, mas também dá-nos esta liberdade de nós podermos jogar com o bem mais precioso que nós temos, que é a liberdade de tempo e de escolha, acima de tudo. Isso é muito poderoso, isso não tem valor. E vou-te lançar aqui dois desafios. Um deles era, e não te preparei para esta questão, mas que 3 ensinamentos tiraste deste teu último ano, que foi assim este ano mais transformador, de 2025? Okay. Que grandes 3 ensinamentos tu tiraste e gostavas de aqui balizar? Por acaso acho que ainda não tinha refletido totalmente nisso, mas 3 grandes ensinamentos. Podes dar 3 e um bónus, se quiseres. Primeiro, se calhar para mim própria, é que nós somos realmente capazes de tudo. Acho que quando nós acabamos por mudar um bocadinho o nosso mindset e também nos rodearmos das pessoas certas, nós conseguimos perceber realmente aquilo que nós queremos para nós, porque muitas vezes o meio que nos rodeia faz-nos, é como tu dizes, faz-nos roubar, ou aqueles caçadores de sonhos, então faz-nos acreditar que não é possível, então é um sonho que nós metemos na gaveta, não é? Então, primeiro que tudo, a primeira lição que eu tirei para mim é que realmente sou capaz de fazer tudo o que eu quiser e de chegar onde quiser. Segundo ensinamento... Realmente não estava preparada para isso porque também não refleti, mas se calhar a nível das pessoas,
Apanhei-te na curva. Vou dar tempo para te pensar. Estou a ficar... E vou tocar-te aqui num ponto que eu acho que está muito alinhado com aquilo que tu és. E tu falaste disso no início, que é... Tu falaste da enfermagem, que era o poder, a missão de ajudar. E tu hoje sentes este poder que tens de ajudar as outras pessoas. E é curioso como é que a vida pode-nos colocar muitas ferramentas à frente, mas a missão de todos nós acaba por ser sempre a mesma em todas as áreas, que é ajudarmos os outros a ter uma vida melhor. Mas primeiro temos que nós termos uma pessoa melhor. E é engraçado como é que a malta, os profissionais de saúde têm esta missão, que é ajudar, e muitas vezes colocam-se em risco para ajudar os outros, mas depois, mesmo não sendo, nós podemos ter carreiras diferentes quase com a mesma profissão. Sim, sim. Não é? E tu acabas por ajudar também agora, no negócio que tens, consegues ajudar também muitas pessoas a melhorar a qualidade de vida delas, a melhorar a autoestima delas, como tu também melhoraste a tua, a crença que também tens em ti, que é fundamental, e é muito poderoso. E é uma das vantagens que nós temos, é este poder de realmente, a Rita usa muito esta expressão, que é eu vou impactar a vida das pessoas. Nós impactamos mesmo positivamente as vidas das pessoas. E o que é isto? É, de alguma forma, fazer com que aquela pessoa naquele dia às vezes tenha um minuto melhor do que o que teria se não tivesse acesso a muitas das coisas que nós acabamos por proporcionar ao tal ecossistema. O ecossistema são as ferramentas, o ecossistema são as pessoas, o ecossistema também é a energia que se proporciona. Isso é tudo muito, muito bonito. Sim, agora estou a tocar nesse assunto. Eu até lembro muitas vezes que várias pessoas, principalmente quando ia à Madeira, enquanto vou à Madeira, encontro sempre assim alguém que já não via há algum tempo e as pessoas perguntam: mas tu não tens saudades tipo, de ser enfermeira ou estar em enfermagem? E as pessoas quase me perguntavam constantemente isto e lembro de perguntar: o meu propósito continua, porque eu todos os dias continuo a ajudar pessoas e a mudar a vida delas, no fundo. E lembro-me quando me questionavam isto, as pessoas, porque na cabeça das pessoas achavam que o facto de eu estar a empreender agora a nível do turismo era algo completamente oposto e como é que eu consegui do nada tipo, deixar quase de ser aquela Sofia que era enfermeira. Mas a meu ver, isso também foi uma tomada de consciência que eu fui tendo, ok, tipo, o meu propósito aqui continua, eu consigo continuar a como dizes. E muitas vezes recebia mensagem de alguém: olha Sofia, obrigada por me teres ajudado, olha, hoje consegui fazer isto diferente, sinto-me uma pessoa mais confiante, olha, obrigada por seres uma inspiração. Eu, ao ver tipo, o teu vídeo, ou a tua foto, ou ver aquilo que tu atingiste, faz-me acreditar que eu também sou capaz e também vou conseguir mudar a minha vida. E tu, ao veres isto, tu sentes que o teu propósito está a ser cumprido e tu queres cada vez mais alimentar isto e teres cada vez mais pessoas que tenham esta sensação. E eu acho que também acabou por ser um bocadinho isso que me fez continuar e estar a fazer o que faço hoje, com o propósito que faço, porque é difícil a pessoa do nada querer parar este sentimento, porque é um propósito que se torna muito grande, de continuar a ajudar e não deixar aquelas pessoas sozinhas no caminho, porque no caminho delas eu olho para elas e revejo-me como a Sofia de há uns anos atrás, que se calhar estava perdida, precisava de respostas, não tinha as pessoas à volta dela não lhe diziam aquilo que ela realmente sonhava ou queria ser, e aqui eu tenho a oportunidade de mostrar a essas pessoas que elas podem ser as pessoas que sonham, que não têm que ser sonhos, pode ser e deve ser a realidade delas, e o aceitar o cansaço ou uma vida que elas não merecem não é o normal. E muitas vezes as pessoas diziam, quando às vezes ou faziam uma viagem ou tinham algum momento, iam ao spa, a vida que eu mereço. Eu lembro-me que houve uma situação que eu fui ao spa com as minhas amigas e uma das minhas amigas, quem me dera tipo, fazer isto todos os dias, fogo, isto é a vida que eu realmente merecia. Eu lembro de falar com ela, claro, tipo, isto não deve ser exceção. As pessoas muitas vezes olham para os pequenos prazeres quase como exceção e quase como se sentissem culpadas de estar a viver e a lhes permitir viver aquele momento, quando não deveria ser. Não sei se já tiveste também um bocadinho essa percepção. Várias vezes, acabo por ter esta percepção várias vezes e é aquilo que eu digo muito que há uns tempos atrás, na altura do Covid, até criei uma coisa que era empreender ao caminho. E eu sinto que o empreendedorismo, o ter um negócio é
é uma forma de nós nos tornarmos pessoas melhores por duas vias. Sim. Uma, porque nos obriga a ser uma pessoa melhor, porque se não te tornares melhor as coisas não acontecem, mas os próprios desafios ensinam-nos a ser melhor. Mas por outro lado também, não é pelo outro lado, é pelo mesmo lado também nos ensina que a vida é muito mais do que trabalhar 40 anos à espera de uma reforma para depois não sabermos se estamos a viver ou não. Claro. E eu vejo a minha família, vejo agora os meus pais, se calhar um caminho não é esse, não é? Se calhar não tem que ser. E eu felizmente tive a oportunidade de escolher, como todos nós hoje em dia temos esta oportunidade de escolher, que não tem que ser este caminho. Agora assim, empreender é para todos? Não. Sim, isso também é verdade. Não é para todos. Agora, é empreender a full time é para todos? Não, também não. Agora, é possível que todas as pessoas pelo menos experimentarem? Exato. É preciso empreenderem, se calhar abrirem um negócio, um restaurante? Não. Ou começarem na agricultura e investir centenas de milhares de euros como eu comecei? Não. Mas pelo menos experimentem. Experimentem. Lá está, façam um caminho. Errem no vosso caminho. Exato. Porque cada erro no vosso caminho é uma aprendizagem. É algo que nos está a tornar mais, que nos está a tornar melhores, que nos está a fazer crescer. E, Sofia, nós já não sei há quanto tempo estamos cá, mas Sim, já. o Bernardo já me está a fazer sinal que nós já estamos aqui há muito tempo. E estamos mesmo a entrar aqui na reta final e tenho duas ou três perguntas. Não sei se serão duas, serão três. A primeira é, se olhasses, e olhando agora para a Sofia quando tinha 18 anos atrás, quando tinhas 18 anos, Ok. que mensagem é que tu agora, com esta sapiência que tu foste adquirindo estes últimos anos, que mensagem é que tu lhe dirias? Eu acho que a mensagem que lhe daria era para nunca sonhar pequeno, porque eu nessa altura se calhar não, eu achava que eu um dia poder viajar o mundo e trabalhar de qualquer parte do mundo era algo que só acontecia às outras pessoas. Eu lembro já na altura de pensar. Por isso o que eu diria é não sonhes pequeno, porque o mundo, a verdade é que é grande e tu tens a oportunidade de fazer muita coisa e não te deves limitar àquilo que as pessoas à tua volta te dizem. Porque tu há que deves construir o caminho para aquilo que tu realmente queres. Tu vais estar a trabalhar para os teus sonhos e não para o das outras pessoas. E se calhar digo isto porque eu, na altura e durante esse caminho, limitei muito à opinião dos outros e absorvia muito a opinião dos outros em vez de me ouvir a mim própria. Eu acho que é importante nós primeiro ouvirmos nós próprios e aquilo que nós realmente queremos e não nos deixarmos influenciar por aquele meio que está à nossa volta, por aquelas pessoas que estão à nossa volta e acreditarmos que realmente se aquilo é certo para nós só tem que fazer sentido para nós, não tem que fazer para as outras pessoas. Acho que isso também foi uma das, agora que fizeste essa pergunta, foi uma das lições que também tirei em 2025. Eu não tenho que me justificar a ninguém. Se faz sentido para mim e se eu me sinto feliz, isso basta-me. Eu não tenho que ter permissão das outras pessoas para que faça sentido. Muito bem. E agora vou-te fazer outra pergunta. Não sei se será mais desafiante que esta ou não. Eu quero que olhes ali na tua câmara, ali olho no olho, que é... Vais gravar uma mensagem que a Sofia daqui a 10 anos vai ver e vai ouvir. Ok. Que mensagem é que tu queres deixar para a Sofia para daqui a 10 anos? Isto é engraçado, porque realmente nunca tinha pensado nesse sentido, mas acho que a mensagem que daria para a Sofia daqui a 10 anos, ou seja, como se a Sofia 10 anos estivesse agora... Sim, tu daqui a 10 anos vai ver esta mensagem e estás a falar para o teu eu do futuro. Ok. Eu acho que a mensagem que daria é, tu realmente, tu foste capaz, tu conseguiste, ver até onde chegaste, todas as dúvidas que tu tiveste no teu caminho, todas as inseguranças, todos aqueles momentos que tu duvidaste de ti, ou não te fizeram chegar, aqueles dias que tu decidiste acreditar, mesmo quando o que te apetecia era desacreditar, e que realmente tudo aquilo que tu idealizaste para ti, para a tua vida, para a tua família e para aquilo que tu querias construir, tornou-se real. Por isso, nunca mais voltes a duvidar de ti mesma, porque tudo o que tu construíste até agora foi algo que alguma vez
nunca imaginaste ter e neste momento é possível. Por isso, nunca duvides de ti e daquilo que tu realmente és capaz de fazer e de impactar as pessoas à tua volta. Acho que seria isso. A minha cabeça eu já nunca tinha pensado nesse sentido e até é difícil dizer, porque vai buscar um bocadinho as nossas inseguranças, sabes? Mas pronto, acho que era dentro disso que diria à Sofia 10 anos. Se calhar daqui a uns tempos já diria outra coisa, mas neste momento é o que sinto que precisava de dizer. Faz parte também da minha missão, é provocar estas reflexões, que é aquilo que esta jornada também me tem dado, é a oportunidade para pensar de maneira diferente, pensar em mim. Isso é muito poderoso, é muito agregador e transforma-nos em pessoas melhores. Este episódio poderia ter sido melhor se a Sofia tivesse trazido uma ponchinha ou uma espetadinha. Não trouxe, mas Sofia, muito obrigado. Foi um privilégio ter-te cá, aqui no nosso One Million Podcast. Obrigada, eu também. Espero voltar a ver-te aqui no nosso episódio, se calhar noutra dinâmica, ou com mais histórias para contar. Sim, claro. Porque conheço-te há pouco mais de um ano e tantas histórias já se contaram e tantas há para contar. Imagino daqui a 2, 3, 4, 5, 10. E é maravilhoso esta jornada. Longe de mim estava há 8 ou 9 ou 10 anos atrás, quando comecei esta jornada, a pensar que íamos conhecer tantas pessoas fantásticas que nos agregavam tanto e que nos mostram que é sempre possível sonhar e que não interessa de onde é que nós vimos, da nossa base, o que é que nós estudamos, qual é a profissão dos nossos pais, não interessa nada disso. Exato. O importante é a nossa vontade de vencer na vida. Hoje em dia as ferramentas estão aí, não é preciso estar perto das coisas, porque o perto faz-se à distância de um clique hoje em dia, e tu és prova disso e é prova que é possível fazer diferente. Muito obrigado, da minha parte e do Bernardo, muito obrigado. E vemos por aí, e tu que estás deste lado também, se chegaste até aqui e ainda não subscreveste o canal, que eu não te pedi para subscrever o canal, subscreve o canal e, como diz o meu amigo, ativa o sininho e vamos embora. Foi um privilégio, muito obrigado, Sofia. Obrigada. Tudo bom. Faça o favor de ser feliz, que esta vida são 2 dias e o Carnaval são 3.